Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast desta sexta-feira, 10 de maio de 2024. Hoje quero mandar um super abraço para o Tiago Stansky, da capital do Paraná, Curitiba. Parabéns pelo seu dia, Deus te abençoe muito. Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujiwara 43 33 43 46 45, Londrina, Paraná. Hotel Eldorado Flat, na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Você tem tudo o que tem de bom para a sua estadia. 031 2567 8850. Na Enciclopédia Bíblica de hoje, vamos falar da cozinha e das refeições do povo da Bíblia. Normalmente, os alimentos eram cozidos numa panela sobre o fogo. Alguns alimentos eram fritos em azeite. O pão, naturalmente, era assado em forno. Havia várias maneiras de assar o pão. A mais simples era em cavar um buraco no chão, acender o fogo nele, retirar as cinzas e depois colocar a massa preparada na parte lateral do buraco. Às vezes colocavam-se pedras no fogo. Depois as retiravam as pedras quentes e colocavam a massa do pão para assar sobre elas. Também era usada uma espécie de bacia de cerâmica virada para baixo em cima do fogo e o pão era assado em cima deste fundo virado. As famílias mais ricas tinham forno de terracota, que era uma espécie de funil em forma de colmeia. O fogo era aceso no fundo deste funil e a massa do pão era colocada na direção superior. Só no tempo dos romanos foi inventado um forno dividido com o fogo separado da área do assamento, mas nenhum desses métodos era muito higiênico. Muitos vegetais, como os pepinos, eram comidos crus. Lentilhas e feijão eram cozidos em água ou azeite. O mingau de cereais era preparado com água, sal e manteiga. Quanto às refeições, nas famílias camponesas, as refeições eram muito simples. Não havia desjejum, o café da manhã, propriamente dito. E quando se comia alguma coisa, era de um pedaço de alguma coisa comida no caminho para o trabalho. A refeição do meio-dia era geralmente de pão, azeitonas e talvez frutas. A refeição da noite era sopa de verdura com pedaço de pão usado como colher, mergulhando na panela comum. Nesta refeição, toda a família comia junta, e se houvesse algum hóspede importante, podia talvez ser acrescentado algum pedaço de carne na panela. Para comer, a família sentava-se no chão. Nas famílias ricas, a situação era bastante diferente. Os pratos eram mais sofisticados, com abundância de carne. Na época do Novo Testamento, os comensais deitavam-se sobre divãs em torno dos 3 lados de uma mesa quadrada. Em vez de um, havia muitos pratos. Uma ceia romana, um estilo romano, obedecia mais ou menos ao seguinte padrão. Primeiro vinha o Horse-Dovers, o vinho misturado com mel. A seguir eram servidos 3 pratos principais em bandejas. As pessoas comiam com os dedos, embora usassem colher para alimentos tipo sopa. Depois disso eram atirados pedaços de comida ao fogo, como sinal de sacrifício ou de ação de graças. Por fim, como sobremesa, eram servidos doces e frutas. Continuava-se com as bebidas e agradáveis conversações. O elemento religioso, ou seja, a oferta aos deuses, era uma das razões por que o judeu nunca podia comer com um gentio. Outra razão eram as estritas leis alimentares judaicas. A gente já falou sobre isso, inclusive, no podcast. Mas numa visão, Deus mostrou a Pedro que as antigas barreiras entre judeus e não-judeus deviam ser eliminadas.
Os cristãos, qualquer que seja a sua nacionalidade, constituem uma única família. Atos capítulo 10, versículo 11. Entre os nômades que habitavam em tendas, o viajante hóspede era sempre convidado a permanecer por 3 dias e 4 horas, ou seja, o tempo que os anfitriões julgavam que sua comida podia sustentar o hóspede. Pão e leite era o ingrediente básico da refeição. Durante sua estada, o hóspede fazia parte do clã. Tanto o Antigo como o Novo Testamento destacam a importância da hospitalidade. Inclusive, lá em Hebreus capítulo 13, escreve o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade. E é isso aí, espero que vocês estejam gostando deste conteúdo. Se sim, deixa aí o seu like e compartilhe com seus amigos. Semana que vem vamos falar das compras, o dinheiro, as medidas e os pesos. Nesses dias entre a Ascensão e Pentecostes, os evangelhos do dia são retirados dos capítulos de 16 a 21 do Evangelho de São João e fazem parte do evangelho denominado Livro da Consolação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São João d'Ávila, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Amém. João, capítulo 16, versículos de 20 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus diz: em verdade vos digo, vocês chorarão e ficarão tristes, mas o mundo se alegrará. Vocês sofrerão, mas sua tristeza se transformará em alegria. A frequente alusão à tristeza e ao sofrimento expressa um pouco o ambiente das comunidades do final do primeiro século na Ásia Menor, na atual Turquia, que inclusive vamos para lá agora em outubro. E se você quiser ir com a gente, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, padre.heriberto. Então, nesta região ali onde está a Turquia hoje, para as quais João escreveu o seu evangelho. Vivia uma situação difícil de perseguição e opressão que causava tristeza. Os apóstolos haviam ensinado que Jesus retornaria mais tarde, mas a parousia, a vinda do Senhor, o retorno glorioso de Jesus, não chegou do jeito que esperavam, e a perseguição, inclusive, aumentou. Muitos estavam impacientes. Até quando? Como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Pedro capítulo 3. Além disso, uma pessoa enfrenta uma situação de sofrimento e perseguição quando sabe que o sofrimento é o caminho e a condição para a alegria perfeita. E assim, apesar de ter a morte diante dos olhos, ele suporta e enfrenta a dor. É por isso que o Evangelho faz esta bela comparação com as dores do parto.
Todos entendem esta comparação, principalmente as mães. A mulher, quando dá à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois de dar à luz o filho, ela não se lembra mais da aflição pela alegria dele ter entrado no mundo como pessoa. A dor e a tristeza causadas pela perseguição, mesmo sem oferecer qualquer horizonte de melhora muitas vezes, não são estertadores de morte, mas dores de parto. As mães sabem tudo isso por experiência própria. A dor é terrível, mas elas suportam, porque sabem que a dor é fonte de vida nova. Assim é a dor da perseguição aos cristãos. É assim que qualquer dor pode e deve ser vivida, ou seja, à luz da experiência da morte e ressurreição de Jesus. Jesus explica a comparação. Então vocês também estão tristes, mas eu os verei novamente, e os seus corações se alegrarão, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia vocês não me farão mais perguntas. Eis a certeza que dá coragem às comunidades cansadas e perseguidas da Ásia Menor e que as faz exultar de alegria no meio da dor. Como diz o poeta, dói, mas eu canto. Ou como diz o místico, São João da Cruz, numa noite escura, com as ansiedades do amor todas inflamadas, ó feliz fortuna, saí e não fui notado, estando a minha casa adormecida. A expressão naquele dia indica o advento definitivo do reino, que traz consigo a sua clareza. À luz de Deus, não haverá mais necessidade de pedir nada. A luz de Deus é a resposta plena e total a todas as perguntas que possam surgir do coração humano. Hoje a igreja celebra São João de Ávila, como nós rezamos no início. Ele é doutor da igreja e o santo amigo de santos. João de Ávila nasceu no dia 6 de janeiro de 1500 na Espanha, filho único de uma família rica. Seus pais eram cristãos. Entrou na Universidade de Salamanca aos 14 anos para estudar direito, mas passou por um processo de conversão que o levou a abandonar o curso e voltar para casa, tempo em que teve uma experiência profunda de conversão. Sentiu o chamado para ser sacerdote. Em 1520 foi estudar na Universidade de Alcalá de Henares, onde foi aluno do Frei Domingo de Soto, célebre teólogo dominicano. Em 1526 ele recebeu a ordenação sacerdotal e celebrou a primeira missa na paróquia do seu povoado. Ele ofereceu a missa pela alma dos seus pais que haviam falecido há pouco tempo. Como queria ser missionário nas Índias, decidiu distribuir a sua herança entre os mais necessitados e passou a viver da caridade dos outros. Um ano após ser ordenado, se ofereceu a um bispo que viajava para o México para ser missionário, mas foi convencido a ficar na Espanha para evangelizar a região a sul da Península Ibérica. Por isso é considerado o apóstolo de Andaluzia, porque foi lá onde ele desenvolveu a boa parte do seu trabalho. São João de Ávila conhecia as Escrituras Sagradas como ninguém. Ele decorou toda a Bíblia e baseava todos os seus ensinamentos na Palavra de Deus. Embora muitas de suas obras tenham se perdido com o passar do tempo, algumas foram cuidadosamente conservadas, como, por exemplo, o Epistolário Espiritual para todos os estados. Tem também o Conhecimento de si mesmo e o Tratado sobre o Sacerdócio, dentre outras. Alguns padres se incomodaram com as suas pregações e testemunhos e o denunciaram injustamente aos inquisidores da Sevilha, fazendo com que São João de Ávila fosse preso. Na prisão começou a escrever a primeira versa da sua obra, Audi Filia. Foi absolvido em 1533. Fundou vários colégios que, depois do Concílio de Trento, se transformariam em seminários conciliares. Criou a Universidade de Baeza, referência para a formação de clérigos e seculares. São João de Ávila foi amigo e conselheiro de grandes santos,
como Santo Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, Santa Teresa d'Ávila e São Pedro de Alcântara. Ele morreu no dia 10 de maio de 1569, foi beatificado pelo Papa Leão XIII em 1894 e canonizado no dia 10 de maio de 1970 pelo Papa Paulo VI. Em 2012, o Papa Bento XVI o proclamou doutor da Igreja. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que dentre teus fiéis escolheste São João d'Ávila para mostrar a seus irmãos e irmãs o caminho que leva a ti. Concedei que seu exemplo nos ajude a seguir Jesus Cristo, nosso Mestre, para que um dia possamos alcançá-lo, juntamente com nossos irmãos e irmãs, a glória do seu reino eterno. Amém. Por intercessão de São João d'Ávila, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e até amanhã.